É isso aí, vamos lá então. Então, muita gente tem assim a ideia de por que a gente tem que usar um condensador de superfície. Então, em resumo, para que serve o condensador? O condensador serve para recuperar o condensado, serve para aumentar a potência do ciclo e, com isso, ele gera vácuo também, né? O condensador vai gerar vácuo. Fala, poxa, se o condensador gera vácuo, então por que a gente usa ejetor nos condensadores, né? O pessoal continuar acompanhando, a gente daqui a pouco, né, vai colocar aí o resumo, todos os cenários aí que a gente está calculando, para ficar bem claro. Então a conclusão, vou colocar aqui para a gente ver. Tem mais potência na turbina, ou seja, a turbina já é uma turbina que gera mais de 10 megawatts de potência, tem um rendimento maior, tem um título de vapor de exausto considerável, mas em compensação gasta mais combustível. E muita gente tem dúvida. Será que vale a pena te aquecer a água da caldeira, o próprio vapor de extração da máquina? De todos os casos, esse caso é o caso que menos gasta combustível. Então, em resumo, nós fizemos aqui uma tabelinha, os 4 casos, eu coloquei aqui para finalizar um exemplo aqui de um ciclo Rankine, com uma turbina, um gerador e uma turbina de alta pressão, uma turbina de estágio intermediário e 2 turbinas de baixa pressão. Olá, sejam muito bem-vindos ao Turbivap, o canal das turbomáquinas com geração de energia. Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre turbinas a vapor. Hoje com um tema aqui super interessante, falar um pouquinho sobre eficiência na utilização de condensador de superfície. Esse quadro aqui é o Turbivap Conversa, né? O episódio 8. A gente estava um tempinho sem fazer ele aqui, estava fazendo mais lives, mas aí a gente está discutindo um assunto. Estou com um colega aqui hoje, já vou parar de delongar muito, vou chamar ele aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho, né? Dar boa noite aqui para o senhor Eric, tudo bem? Tudo bom, Ronaldo? Como que vai? Tudo bem também. Já de antemão aí agradecendo a atenção, a disponibilidade e ajuda, né, no sentido de divulgação de conteúdos, tá? Para quem nos segue lá pelo LinkedIn, já deve ter visto algumas postagens, alguns papers aí que o Eric está ajudando a difundir um pouquinho de conhecimento na área, né? Então gostaria de agradecer você em nome de todo mundo, tá? A disposição, a ajuda nesse sentido. É sempre um prazer, né, poder compartilhar coisas aí, conhecimento. E eu agradeço, são poucos aí que têm essa disponibilidade de dar a cara a tapa, essa vontade de ajudar outras pessoas. Então, por favor, se apresenta para o pessoal. Eric, conta um pouquinho da sua história, suas experiências, sua vivência aí na área e se apresenta aí para o pessoal. Beleza. Bom, meu nome é Eric, eu trabalho na área de térmica e processos aí há praticamente 30 anos já. Sou técnico, sou engenheiro, já trabalhei em usinas termoelétricas e centrais termoelétricas. Nesses sistemas eu já trabalhei como gerente, como coordenador, né? Então fui gerente de operações. Assim, tenho uma experiência razoável aí nesses sistemas térmicos, dada aí a grande quantidade de tempo, né? A gente vai ganhando cada vez mais calo, né? A gente vai sendo testado a cada problema que aparece pelo caminho, né? No final das contas, depois de 30 anos, você vê que é sempre mais do mesmo, né? Mas assim, até você pegar essa experiência é doloroso. Mas aí eu tô aí para dar uma explicação aí como que a gente consegue ganhar aí eficiência em sistemas térmicos. E eu fiz alguns estudos aí referentes aí à eficiência de ciclo. É isso que eu queria comentar contigo hoje, né? Por que é importante a eficiência de ciclo? Por que a gente precisa de usar condensadores em turbinas de condensação? Né? Onde isso implica? Né? Economia de combustível, é verdade que economiza, não é? Rendimento, aumenta o rendimento, não aumenta? Outro assunto importante também é reaquecimento de vapor. Isso influencia no ciclo do Rankine, aí, que a gente está trabalhando com a turbina, né? Então tudo isso aí é um assunto que eu queria comentar e eu dividi isso aí em 4 casos básicos aí que eu queria passar para você. Então, assim, né, já dando um spoiler para o pessoal, né, o Eric havia proposto falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Ele preparou todo o material, né, que a gente vai falar aí, ele vai apresentar, na verdade. E aí eu fiz o convite, né? Eu falei, pô, Eric, o material ficou muito interessante, né? Muito legal, o que você acha, né? E aí eu fiz o convite para ele participar aqui com a gente, para ele, né, de fato apresentar, né? Já que ele foi
o homem das contas. Eu falei, pô, vamos fazer um vídeo, então vamos discorrer um pouquinho sobre isso. E aí também, já dando, né, depois aí mais detalhes, a gente também vai deixar na descrição o link, né, para o pessoal baixar esse arquivo aí que a gente vai usar de apoio para discutir. Mas a ideia é exatamente essa. Muitas pessoas, né, que se questionam, né? Logicamente que o pessoal que é menos familiarizado aí com plantas térmicas, né? Pô, mas por que precisa do condensador, né? Pô, mas e se não tivesse? Exatamente essa discussão que vamos ter hoje aqui, né? Esse paper que você vai apresentar vai responder todas essas dúvidas do pessoal. Esse é o tema, né, que a gente está propondo hoje, né? Então, abordar aí sobre os aspectos, né, explicação e comparação da eficiência da utilização do condensador de superfície. Então vai lá, Eric, vamos ver o que nós temos aí, que nós podemos conversar sobre isso aí. É isso aí, vamos lá então. Então muita gente tem assim a ideia de por que a gente tem que usar um condensador de superfície, principalmente nas turbinas de condensação, né, as de condensação total, né? E muita gente responde com a seguinte resposta que a gente colocou no paper, né? O condensador, ele serve para recuperar o vapor e depois que a gente recupera esse vapor, a gente aquece essa água, né, esse condensado, para gerar vapor e voltar no ciclo convencional aí, né? A gente fecha aí esse ciclo sem fim aí, de gera vapor, gera condensação, gera vapor, gera condensação. Enfim, não está errado essa resposta, né? Mas o condensador não é só para isso, muito pelo contrário, o condensador ele é uma parte fundamental da turbina. Sem condensador, a turbina ela praticamente não existe, ela não se dá o luxo de existir porque ela não vai dar a rentabilidade que a gente precisa, né? Mas aí, então, como que a gente sabe que isso é verdade, né? Fazendo algumas continhas aí de cálculos de entalpia do sistema, né? Então, eu propus 4 casos teóricos, tá? Eu vou falar de casos teóricos. Na prática, os valores que a gente vai ter, vou mostrar agora. Se fosse na prática, seriam valores piores ainda que a gente calculou, né? Vai depender muito da eficiência da turbina, né? Não do ciclo, mas da turbina em si. E então eu vou começar propondo 4 reflexões, né? A gente vai produzir vapor saturado, ou seja, uma caldeira com produção de vapor saturado, e já não é uma coisa comum para a gente, né? Isso aí, vapor saturado normalmente você usa em plantas industriais que não tem máquinas, né? Só para processo, basicamente. E nós vamos trabalhar com uma turbina sem condensador. Vamos imaginar que essa turbina ela possa colocar esse vapor, ela vai entregar um vapor uma pressão alta, passar pela turbina, e o exausto dessa turbina vai estar ali apontado diretamente para a atmosfera, porque a gente não tem custo nenhum de produção de água, a gente pode jogar essa água fora, né? É um sistema infinito de água, então, ou seja, uma condição extremamente ideal para a produção de vapor, sem custo nenhum. Então, ou seja, para que eu vou querer, então, colocar um condensador se eu não tenho custo na água, né? Então, essa é a minha primeira proposta. A segunda proposta é a gente gerar o vapor saturado e colocar uma turbina. Aliás, colocar um condensador. A terceira proposta, eu vou melhorar o meu processo, vou superaquecer o vapor e colocar a turbina com condensador. E a quarta proposta é colocar o vapor superaquecido e a gente aquecendo a água de caldeira com o próprio vapor da turbina. A quarta aí não ficou aí, dá uma pausinha ali, só para ver então os 4 cenários que nós vamos ter. Para o pessoal que não é aí familiarizado, sobe um pouquinho só ali, por favor, ali, que ali está uma imagem, né, representando ali então o arranjo, né, típico ali de uma turbina de condensação, né? Então, toda a turbina ali na parte do piso superior, às vezes tem a saída, né, desse condensador, uma saída axial, às vezes é para cima, então existem algumas variações. Então tá ali, né, todo o sistema de condensação, e aí agora então os 4 cenários aí que a gente vai tentar abordar aí de forma sucinta, obviamente, né, a gente não vai ficar passando, a ideia não é ficar fazendo conta aqui, né? Não, a ideia não é ficar fazendo conta, é isso aí. Porque as contas estão no paper. Exatamente, a gente pode até futuramente fazer alguma coisa mais dedicada, né? Se alguém tiver interesse, vai comentando aí. Se houver uma demanda, a gente pode aprofundar. Se houver uma demanda, a gente pode fazer a dedução disso aí, tranquilamente. Eu só queria fazer assim, a premissa do nosso estudo, que é o que está agora em tela aí. A premissa do nosso estudo é que a gente está entrando com uma água de alimentação na nossa caldeira, já com uma temperatura em torno de 145 graus. A água que está vindo do desaerador. Tá? Aí essa água vai passar pela bomba, né? Bomba de alta da caldeira, que vai entregar essa água para o tubulão lá, 90 quilos de pressão. Eu estimei uma vazão de 30 toneladas hora, ou seja, nossa turbina vai trabalhar com 30 toneladas hora de entrada e saída de vapor. Tá?
e que 90% do calor que vai ser produzido pela caldeira, ele vai ser transferido para o vapor. Tá? Então, assim, a gente vai ter algumas perdas, e seriam basicamente perda por chapa e chaminé. E também estimei que o poder calorífico do nosso combustível é em torno de 47 mil kJ por quilograma, que é mais ou menos o poder calorífico do gás natural. Tá? Outra coisa, nossa turbina, como eu comentei anteriormente, ela é ideal, ou seja, ela não destrói trabalho. Todo vapor que entrar na máquina, ele vai ser convertido em trabalho, e o que não for convertido em trabalho vai ser rejeitado, ele vai para o condensador. Né? Então, como ela é ideal, a condição dela a gente chama de condição isentrópica. Né? Toda a entropia de entrada da turbina é igual à entropia de saída da turbina. Essa é uma condição que coloca a nossa turbina como ideal. Seria até, do ponto de vista termodinâmico, que você falar que seria uma turbina reversível. Exatamente. Puxando mais para o ciclo Carnot do que do ciclo Rankine. Basicamente isso. O ciclo Rankine pode operar nessa condição isentrópica, né? Sim. Mas é uma condição totalmente teórica, né? E por causa disso ela opera sem troca de calor com o meio externo, né? Ou seja, o isolamento dessa máquina é ideal, não há perda de calor por essa máquina. Então, essas condições que definem a nossa máquina ideal para a gente poder trabalhar, então, nos cálculos, beleza? Sim, senão a gente também teria que ficar fazendo contas aí muito abstratas. Sim, porque aí teria que colocar toda a não idealidade da máquina, então isso aí só numa condição de teste mesmo para a gente fazer isso aí, né? Aqui não é o fim desse paper, né? Então aqui, a figura que a gente tem no paper é justamente aí um tanque infinito com água de caldeira alimentando um tubulão, e esse tubulão alimentando uma turbina, e a saída da turbina seria o exausto para a atmosfera, e essa turbina alimenta um gerador. Então, basicamente é isso aí. O que a gente precisa, então, para começar a fazer a descoberta de como essa turbina vai funcionar? Eu preciso saber as condições do estado de entrada e saída da caldeira para eu poder definir qual é a potência calórica, ou, como a gente fala no jargão mais técnico, né? A potência térmica o combustível vai poder entregar para a caldeira entregar para o vapor, né? O que eu preciso saber, então? Primeiro, eu sei que a água está a 90 quilos e 145 graus. Sabendo essas duas informações, eu preciso de apenas duas informações para levantar o estado termodinâmico dessa água na condição de entrada no tubulão, né? Em qualquer tabela de vapor, a gente consegue levantar essas informações, né? Eu utilizo softwares, são aplicativos de celular, softwares que já dão esses valores, né, numa precisão muito razoável, né, do que a gente ficar aí lendo tabelas de vapor, né, e fazendo a conta de chegar para saber o valor exato, né. Mas, enfim, utilizando as tabelas de vapor, a gente sabe que a 90 graus de pressão da descarga da bomba, 145 graus, entrada de água no tubulão, a gente sabe que a entalpia, ou seja, a quantidade de energia por quilo de água, está em torno de 616 kJ por quilograma. Beleza? Então a gente levantou qual é a condição inicial da água. Precisamos saber a condição final da água agora. A água, ela vai entrar em ebulição a 90 graus, ou seja, nós estamos falando em vapor saturado. Se estamos falando em vapor saturado, o título desse vapor vai ser 100% ali, 100% vapor. Sabendo o título e sabendo a pressão, que é 90 quilos, automaticamente nas tabelas de vapor a gente tem o quê? Consegue levantar o quê? Temperatura de ebulição, no nosso caso vai ser 302 graus, a entalpia específica do vapor, ou seja, 2.746 kJ por quilo de vapor, e a entropia específica. A entropia é muito importante. Eu vou depois explicar o porquê. Então, a princípio, a gente já consegue dois dados importantes: a entropia específica do vapor, entalpia específica do vapor e entalpia específica da água. Essa diferença de entalpia vai ser o nosso delta de entalpia, ou seja, é a quantidade de calor por quilo que eu vou precisar colocar na caldeira para poder fazer essa água evaporar. Mas eu sei de antemão que, como eu comentei, uma premissa é que nós vamos estar com 30 toneladas hora de vapor. 30 mil quilos por hora de vapor. Então, usando a equação 1.0, se nós formos aqui a entalpia do vapor e a entalpia da água e a quantidade de vapor em massa que a gente vai produzir na caldeira, eu sei qual é a quantidade de potência térmica ou calórica que eu vou precisar
colocar no vapor, ok? As continhas aqui nos levam a um valor aqui em torno de 17.750 kW de potência térmica. Eu preciso disso para poder gerar o meu vapor e entregar para a caldeira. Mas eu comentei com você, Ronaldo, que a caldeira ela tem 90% de eficiência, lembra? Sim. Então, eu vou ter que fazer esses 17.750 aqui, eles estão sendo entregues para a caldeira, mas como a minha eficiência não é essa, minha eficiência é inferior, eu vou ter que gerar o quê? 19.700 kW. E eu uso essa equaçãozinha aqui, que é a equação 1, para poder calcular esse valor. Então, em resumo, para 30 toneladas de vapor por hora, ferver essa água a 90 kg, eu vou precisar de quase 20 megawatts de calor para entregue pelo combustível, né? Beleza, ok. Agora, se eu entregasse esse vapor para a turbina e essa turbina entregar o vapor saturado para a pressão atmosférica, qual que vai ser a potência da minha turbina? Eu uso, então, a mesma equação, a equação 1. Qual é a diferença agora? Eu sei o estado final, que é o vapor da caldeira. Agora eu preciso saber qual é o estado lá da turbina. O estado inicial da minha turbina vai ser o estado final do vapor na caldeira. É o mesmo tipo de vapor. Só que aí nós vamos realizar trabalho dentro da turbina e ela vai sair do exausto. Aquela saída eu preciso saber qual que é o valor daquele estado ali. Como que eu sei quais são aquelas condições de estado? Eu sei que a turbina vai estar entregando vapor a pressão atmosférica. Então é 1 kg de pressão. Aí que entra o outro pulo do gato. Eu preciso saber uma outra condição para eu poder levantar as demais informações. Qual é a outra condição? Essa turbina é uma turbina ideal. Então eu sei que ela trabalha numa condição isentrópica. Então o que eu vou pegar? A entropia de entrada é a mesma da entropia de saída. Ela é isentrópica. Como eu sei que eu levantei pelas minhas tabelas de vapor que a entropia do vapor é de 5,68 kJ por quilograma, eu sabendo essa informação e sabendo a pressão, eu consigo então as demais informações. A água estará saindo, o vapor, né, estará saindo a 99 graus, 100 graus de temperatura, e com uma entalpia de 2.046 kJ por quilograma. Ou seja, estou rejeitando 2.046 kJ por quilo de vapor jogando para a atmosfera. E um detalhe, o título, esse vapor vai estar saindo com uma quantidade até que razoável de água. Ou seja, no último estágio da turbina, a gente está entregando água também. Tá? Bom, da mesma forma, eu utilizo a equação 1. Se eu sei o estado inicial do vapor, que foi levantado pela caldeira, sei o estado final do vapor, também sei que é 30 toneladas hora, isso vai me dar uma potência entregue pela turbina de 5.833 kW. Aí que é o interessante, nós estamos usando quase 20 megawatts de calor para gerar pouco mais que 5,5 megawatts, né? Essa é a quantidade de energia que a gente consegue produzir nesse ciclo teórico. Então, se a gente fizer essa continha aqui de 5.833 por 19.700, nós vamos conseguir um valor aí em torno de 29% de eficiência. O que você acha disso aí, Ronaldo? Acho que é ruim. Muito ruim, né, cara? Imagina você gastar combustível para não gerar nem 30% do seu... Isso porque a gente está falando do sistema teórico, hein? Vai ter mais perdas ainda, né? Vai ter mais perdas ainda. Aí, só para você ter uma ideia, a gente consegue calcular qual que é o consumo de combustível. Porque lembra que eu tinha comentado do PCI? Que era 47.000 kJ por quilograma? Eu consigo calcular essa massa sabendo qual é a potência térmica que eu vou ter que disponibilizar. E eu sei que a potência térmica está aqui, anos 19.700. Sei o PCI. Então, o meu consumo de combustível vai ser isso aqui, 1.500 kWh de combustível para poder gerar só 5,8 megawatts de energia. Então, conclusão está aqui, 1.500 kWh de combustível para gerar 5.800 kW. E a maior quantidade de energia que a gente está utilizando aqui é jogando energia fora para a atmosfera. Então, nós estamos queimando dinheiro. Esse é o cenário 1. Agora vamos para o caso 2. Isso. Bom, então, a gente já viu que o caso 1, a potência entregue é muito baixa, o nosso custo de combustível vai ser alto, porque a gente está gastando muito combustível, e fora que a gente está falando que a gente tem um sistema de água infinita, né? Vamos agora para uma coisa mais real, né? Vamos colocar um condensador de superfície e ver se isso aí funciona mesmo, né? Então, o caso 2 contempla esse tipo de ciclo aqui, condensador de superfície. Deixa eu puxar mais para cá para a gente ver melhor. Um condensador de superfície, uma bomba, joga para o tubulão, vapor saturado, vem para a turbina,
condensa e a gente fecha o ciclo, né? O vapor, as condições do vapor não mudaram, né? A gente está trabalhando com 145 graus de temperatura, de entrada de água, 90 kg de vapor na saída, né? Vapor saturado. Então, quer dizer que, ou seja, eu já sei quanto que eu vou precisar gastar de combustível nesse caso. Eu já sei que eu vou gastar os 1.500 kWh de combustível, já sei que eu vou ter que gerar uma potência térmica na ordem lá de 19.700 kW, então isso eu já sei. Agora eu quero saber, então, se o condensador vai me ajudar ou não. Vamos lá. O condensador, nós vamos falar que o condensador ele vai estar trabalhando, eu coloquei aqui como uma premissa, uma temperatura em torno de 46 graus seria a temperatura de condensação desse vapor. Por quê? Por que eu coloquei 46 graus? Porque normalmente a água de resfriamento ela vai entrar com uma temperatura em torno de 20, 25 graus e vai sair com 40. Essa diferença de 40 graus Celsius e 46 são as diferenças de approach que a gente tem no condensador. Ou seja, as limitações de troca térmica dentro do condensador vão me levar a temperatura de condensação maior do que a temperatura de saída de água de resfriamento. Então, eu estimei que seria 46 graus. Se eu sei que é 46 graus e sei que a entropia não mudou, lembra do primeiro caso? Você consegue ver aí, mas 5,68 graus quilograma por quilograma e a temperatura de 46 graus. Sabendo isso, eu consigo levantar as informações que eu preciso. Eu vou levantar assim, qual é a pressão do meu sistema? Menos 676,5 milímetros de mercúrio. O que significa isso, então? Se eu estava trabalhando com pressão atmosfera no primeiro caso, quando eu coloquei o condensador, a pressão foi para negativo. O condensador gera vácuo no sistema. E a entalpia específica do vapor, que antes eu estava entregando 2.000 kJ por quilo para a atmosfera, agora eu estou entregando para dentro do condensador 1.800 kJ por quilograma. Eu estou entregando menos calor para o condensador. O que significa isso? Se eu não estou entregando calor para o condensador, eu vou ter que entregar o quê? Trabalho para cima da turbina. A turbina vai capturar esse calor e converter em trabalho, certo? Qual é o detalhe aqui? Esse título, olha, o título ele está ficando cada vez mais cheio de água, esse vapor, né? E isso é um problema. Pessoal, o título é porcentagem de água no vapor. De água no vapor. Isso mostra o quê? A gente está com 67% de vapor e o restante é água. Ou seja, no último estágio da turbina está passando água. Eu não sei se o pessoal tem essa experiência, mas eu já vi na abertura de turbina, o último estágio assim, erodido por causa de água. Não sei se você já chegou a ver isso. Deve ter visto. Bastante comum. Existem alguns projetos mais robustos que têm algumas ferramentas, né, para lidar com degradante de infinitos valores ali, né? Pressão e tudo mais, mas é muito comum, é bastante comum isso aí. E só aproveitando também, né, às vezes o pessoal fala, pô, mas quantos de umidade que é permitido? Não, assim, não existe, né, um valor mágico, vai variar de projeto, né, de fabricante. Sim, varia de projeto, mas assim, sempre vai ter um pouquinho de umidade. Exatamente. Você nunca vai conseguir, porque se você sair da umidade, você vai começar a sair com vapor superaquecido, isso não vai, também já é um problema. Está trabalhando no limite ali, 95, 90... Tecnicamente era para ter água só no condensador, mas não é isso, né? Não é isso, é isso aí. E aí a gente tem que lidar mesmo com erosão de palheta, é uma coisa bastante comum, né? Não é como se pode dizer, uma falha assim, né? Porque é uma coisa que com o tempo ela vai acabando, né, atingindo a palheta e com o tempo ela vai mostrando seus efeitos. Mas aí eu vou até puxar o gancho aí, porque no terceiro caso, a gente vai falar que é possível diminuir esse fenômeno aí, subindo a temperatura do vapor. Exatamente. Beleza? Bom, então, sabendo nossa entalpia, a gente vai fazer a conta de novo. Deixa eu ver se consegue ver aqui, né, Ronaldo? Sim, tá tranquilo. Agora a gente vai pegar a nossa entalpia do vapor com a entalpia do vapor que estará sendo entregue ao condensado, multiplicar por nossos 30 toneladas hora e olha só o que acontece. De 5.800 kW a gente subiu para 7.800 kW. Então, em resumo, para que serve o condensador? O condensador serve para recuperar o condensado, serve para aumentar a potência do ciclo e, com isso, ele gera vácuo também, né? O condensador vai gerar vácuo. Fala, poxa, se o condensador gera vácuo, então por que a gente usa ejetor nos condensadores, né? Pelo simples fato que eu coloco aqui, ó. O vácuo, ele tem que permanecer constante.
A gente sabe que na prática o vapor que a gente está colocando dentro da turbina, ele pode ter alguns gases, como a amônia, por exemplo, do tratamento de água, né? A turbina em si, a selagem da turbina, ela não é 100% eficiente, então nós vamos ter entrada de ar, não só na turbina, mas nas válvulas, gacheta de válvula, e onde tiver possibilidade de entrada de ar, Exatamente. esse ar vai entrar. Exatamente. Então, é necessário utilizar os ejetores para quê? Para o ejetor tirar o que não é condensável, né? Inclusive, até vou compartilhar contigo uma curiosidade, mas eu já cheguei a fazer teste em máquina de grande porte, onde nós não utilizávamos ejetor, né? A máquina de grande porte usa bomba de vácuo. Então, nós parávamos a bomba de vácuo e contávamos o tempo em minutos para ver quanto tempo a gente ficava com vácuo no condensador. Então, se você ficasse com 20 minutos sem perder de vácuo, é porque você estava com todo o seu sistema de selagem em perfeito estado. Se você começasse a perder vácuo antes, você já tinha que começar a correr atrás aí para descobrir onde está o seu problema de perda de vácuo. Agora, qual que era a potência dessa? Você falou não era muito grande, né? Não, no caso, essa máquina aí era 100 megawatts. Mais ou menos essa faixa de potência, alguns projetos aí que estão sendo elaborados com ejetores também nessa faixa. Tudo depende da disponibilidade de vapor que você tem. Porque o vapor para o ejetor, você vai precisar tirar de algum lugar. Se você tem uma planta que você produz vapor de média pressão, por exemplo, para alimentar o processo, você pode usar um ejetor, porque você vai ter que usar o fluido motriz, vai ser um vapor de média pressão, né? Já em usinas termoelétricas, onde o vapor é uma coisa bem, assim, basicamente utilizada para aquecimento de água e geração de energia elétrica mesmo, você não tem essa disponibilidade de vapor fácil. Então você usa bombas de vácuo ela substitui aí com tranquilidade o ejetor. Não que o ejetor seja proibido numa máquina de grande porte. O problema é a disponibilidade de fluido motriz, entendeu? Bom, aproveitando aqui já a pausa no raciocínio, que o pessoal continuar acompanhando, a gente daqui a pouco, né, vai colocar aí o resumo, todos os cenários aí que a gente está calculando, para ficar bem claro. Lembrando também para deixar aí, né, para ajudar a gente aí, levar a mensagem mais adiante, deixar um like para a gente, se inscrever no canal quem não for inscrito. De novo, lembrando também que nós vamos deixar aqui no link na descrição o link para baixar esse PDF aí que a gente está usando aqui de apoio, tá? Para que você possa aí salvar, dar uma olhadinha com mais tempo depois, né? Isso aí, Eric, vamos lá. Então vamos lá. Então, para finalizar, olha aqui a potência de 29% foi para 40%. Olha o incremento de potência, né? Isso a gente está falando de uma máquina ou de uma caldeira que produz vapor saturado, né? Beleza? Bom, agora nós vamos falar do terceiro caso, que nós vamos fazer o quê? Vamos superaquecer o vapor, né? Que é uma coisa mais comum para a gente. Por que a gente superaquece o vapor? Né? Precisa superaquecer o vapor? Não vai gastar mais combustível superaquecendo o vapor? Vai. Mas vai valer a pena? Vamos ver. Então, o nosso desenho aqui, o condensador, a bomba, tubulão passando pelo superaquecedor na frente aqui do nosso maçarico aqui e jogando para a turbina. Turbina, condensador e fechando o nosso ciclo. Não, só para avisar o pessoal que está com um probleminha técnico aqui, que não está aparecendo o cursor do Eric, tá? Mas depois, aí, nos próximos, a gente corrige isso aí. Beleza. Bom, eu estou colocando aqui como premissa que a temperatura do vapor é 475 graus, tá? E essa pressão de 90 quilos aqui. Então, ou seja, a gente está produzindo vapor a 90 quilos com 475 graus. Um vapor seco, vapor superaquecido. E isso aqui, com esses 2 graus de liberdade, eu consigo uma entalpia específica de 3.325 kJ por quilograma. Eu aumentei a entalpia do meu sistema. Outra coisa importante é que a entropia, ela vai aumentar, tá? Por que ela vai aumentar? Porque eu estou colocando mais temperatura. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Essa aqui é a saída de vapor para a caldeira. A minha entrada de vapor ela não mudou, né? Então, vamos ver a potência na caldeira aqui. Vocês conseguem ver aqui, né? Potência na caldeira, item 3.4. Tá? Isso. Se eu estou com uma potência, com uma entalpia maior, utilizando a mesma entrada de água, eu vou precisar, então, gerar mais potência térmica. Por que eu tenho que gerar mais potência térmica? Para superaquecer o vapor. Como eu sei que a minha eficiência é 90%, então o que eu vou ter que colocar de energia vai ser isso aqui, ó, 25.083 kW. Ou seja, vou ter que colocar 25 megawatts de potência térmica em calor para poder gerar minha energia na turbina. Aí a pergunta, será que vale a pena? Vamos fazer essa conta. Da mesma forma, o vapor ele vai estar 90 kg com essa entalpia. Eu tenho que a entalpia de saída é 2.085 kJ por quilograma. De onde eu tirei isso aqui? Deixa eu ver se eu mostro aqui a continha.
Mas esse número aqui, ele sai exatamente da nova entropia, que eu sei a entropia do vapor agora, e da temperatura da água, que era os 46 graus. A minha entalpia, ela aumentou um pouco mais, ou seja, eu estou rejeitando um pouco mais de calor para dentro do condensador. Mas, no frigir dos ovos, se eu pegar essa diferença de entalpia, multiplicar pela minha vazão aqui de vapor, eu vou ter que a turbina vai gerar 10.333 kW de potência. Ou seja, se eu superaquecer o vapor, de 7.883 foi para 10.333, concorda? Sim. Aí eu aumentei a potência da turbina, joia? É isso mesmo? Mas vamos lembrar do seguinte, eu também aumentei o meu consumo de energia aqui. Será que vale a pena? A gente faz a conta aqui, ó. Fazendo essa continha, a gente vê que vale a pena. A gente aumentou em 1,2% a eficiência do nosso ciclo. De 40% a gente foi para 41,2%. Pô, mas 1,2% vale a pena? Vale. Vale a pena. Por quê? Antes de falar o porquê, vamos fazer a continha de quanto a gente vai gastar de combustível agora. Ó, eu sei a nova quantidade de potência térmica, sei o meu PCI, eu vou gastar mais combustível. Vou gastar mais combustível, mas vale a pena, porque eu estou aumentando a eficiência da turbina. Mais um detalhe importante. Quando eu faço isso, o título do vapor ele foi para cá, ó, 80%. Consegue dar uma olhada? Sim, sim. Então, olha só. Eu estava com um título 67. Não me lembro aqui agora, deixa eu ver aqui. 67. 67, isso aí. Quase, vamos falar assim, um pouco mais da metade era vapor, o resto era água, né? Agora eu fui para um título de 80%. É ali que eu acho que eu passei. Aí. Aqui, né? 80%. Ou seja, o título está muito mais próximo de chegar lá no vapor saturado do que a quantidade, vindo com um volume grande de água, né? Então, o volume de água diminuiu. E isso é importante para quê? Para a manutenção do último estágio da turbina, como a gente já tinha falado antes, certo? Preservar mais. Então a conclusão, vou colocar aqui para a gente ver. Tem mais potência na turbina, ou seja, a turbina já é uma turbina que gera mais de 10 megawatts de potência, tem um rendimento maior, tem um título de vapor de exausto considerável, mas em compensação gasta mais combustível. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que vale mesmo usar isso aí? Vale, mas aí eu vou explicar para você que vale mais a pena ainda fazer uma outra coisa que muita gente tem dúvida. Será que vale a pena te aquecer a água da caldeira com o próprio vapor de extração da máquina? Ou seja, então agora a gente está falando de uma máquina que ela não é só de condensação, mas a gente tem um ponto de extração da máquina, né? O desenho aqui, consegue ver aqui, o ponto de extração da máquina, e a gente pega esse vapor, joga num pré-aquecedor, que na verdade ele vai fazer o quê? O vapor vai ser condensado aqui nesse pré-aquecedor, vai aquecer a água que vai estar vindo da turbina aqui, pela bomba, isso, e vamos colocar aqui no tubulão essa água já aquecida. Então, de 145 graus, entregar ela com uma temperatura maior aqui no tubulão, ok? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Bom, continuamos com 30 toneladas hora, só que aí, a minha premissa aqui, Ronaldo, dá para ver aqui, né? A minha premissa é que eu vou tirar 10 toneladas hora desse vapor para condensar nesse aquecedor. E o restante, 20 toneladas hora, vai ser entregue para condensação no condensador. Então, a gente tem aqui, no caso, uma turbina, seriam duas turbinas em uma só, você concorda? Sim, até para efeitos de estudo, né, de projeto de turbina, é feito separadamente mesmo. Sim. Até a extração é uma conta, né? Vamos dizer assim. Depois... Isso. Então, a nossa turbina vira duas. Exatamente. Uma de alta e uma de baixa, né? Isso. O primeiro estágio que a gente chama de estágio de alta, o HP, e o segundo estágio, após a extração, de estágio de baixa, o LP. Positivo. Beleza? Vamos lá, então. Caldeira. Aqui, o estado do vapor da turbina, para admissão na turbina, na HP, na alta pressão, não mudou nada. Continua 475 graus de temperatura, 90 quilos, a nossa entalpia é a mesma e a entropia também é a mesma. Não mudou absolutamente nada do primeiro caso, aí com o superaquecimento, ok? Só que nós vamos ter agora uma saída de extração aqui da turbina HP. E aí, eu coloquei que essa saída, ela vai se dar a 13 kg de pressão. Tá? Se eu sei que a 13 kg e nossa turbina é isentrópica, é ideal, a entropia é a mesma, aí com esses dois parâmetros eu consigo calcular os demais aqui. Ó. A pressão eu já tinha, a entropia também, mas eu consigo calcular qual é a temperatura do vapor e a entalpia específica do vapor. Tá? Calculei aqui a entalpia específica do vapor.
Com essa entalpia aqui e com a entalpia de entrada do vapor aqui em cima, eu consigo fazer a minha continha aqui, ó. Consigo saber qual é a potência que a turbina HP vai entregar. Então, multiplicando a massa pela diferença de entalpia, eu vou ter que a minha turbina de alta pressão vai me entregar 4 megawatts de potência, 4.058 kW, ok? Porém, 10 toneladas desse vapor já vão estar saindo para o meu aquecedor. Então, vai me sobrar as 20 toneladas para a turbina LP. Eu já sei de antemão que é a entalpia do exausto é 2085, porque eu calculei lá na turbina no caso passado. Essa entalpia aqui, 2838, é a entalpia de saída do vapor, né, da extração, ou seja, o meu estágio LP é sempre a diferença da extração para a condensação. Calculando isso com as 20 toneladas que me restaram de vapor, eu vou ter um total de 4.183 kW, ou seja, quase 4,2 megawatts. Né? Então, a potência total da minha máquina vai ser essa somatória aqui, 8.241 kW. Aí você fala, poxa, Eric, mas a gente estava gerando mais de 10 e agora baixou para 8.200, né? Vale a pena, então, tirar essa energia? Bom, vamos fazer uma outra conta aqui, né? O que nós vamos fazer? Eu estou pegando 10 toneladas de vapor e colocando no condensador para aquecer minha água, certo? Sei que a água que vai estar entrando no condensador com essa entalpia. Por que é essa entalpia? Que era os 145 graus, que é lá do primeiro caso, né? Do primeiro e segundo caso. E eu sei que o meu vapor está sendo entregue nessa entalpia. Se eu multiplicar pela quantidade de água que eu tenho aqui, eu vou ter aqui o calor transferido pelo vapor. Olha só, o calor transferido por esse vapor vai ser em torno de 6.172 kW. É um baita de um calor transferido. Tudo isso por quê? Justamente por essa diferença de entalpia aqui, ó. Justamente isso. E o que vai acontecer então? Se eu tenho essa quantidade de calor que eu estou dando de presente para dentro da água, né? Eu vou precisar usar tanto combustível assim? Não vou precisar. Vamos dar uma olhada aqui então na última conta aqui. Se eu estou entregando 6 megawatts de calor para o meu tubulão e eu sei que eu preciso disso aqui, ó, de potência calórica, né, de potência térmica para gerar o meu vapor, quanto que seria a potência que eu preciso para o combustível? Simplesmente fazendo essa conta de subtração. Ou seja, eu vou precisar de combustível quase 19.000 quilowatts aí de potência térmica de combustível. Poxa, eu estava sem aquecer a água, eu preciso de 25.000. Aquecendo, eu preciso de 18.900. Agora, vamos fazer a continha para ver se fecha. Como fecha esse balanço, né? Vamos pegar a potência que a gente está gerando pela potência térmica que eu preciso colocar e entregar na caldeira. Isso vai me dar 43% de eficiência. Ou seja, minha eficiência subiu. E olha só isso aqui, olha, interessante. Mantendo a mesma quantidade do meu PCI, sabendo que eu só preciso queimar isso aqui de energia, a massa de gás 1.448 kg por hora. Ou seja, de todos os casos, esse caso é o caso que menos gasta combustível. Então, em resumo, nós fizemos aqui uma tabelinha onde a gente consegue ver os 4 casos e as potências, né, o título do vapor. Então, assim, vamos pegar o primeiro caso, ó, da turbina para a atmosfera, saturado, e a caldeira sem aquecimento. Potência da turbina, 5.833. À medida que a gente coloca o condensador, a potência sobe. À medida que a gente superaquece, a potência subiu ainda mais. À medida que a gente aquece o vapor, mantendo o vapor superaquecido, a gente diminui a potência. Porém, a gente aumenta o rendimento do ciclo, a gente diminui a quantidade de combustível e a gente aumenta aqui o título do vapor. Então, em resumo, o caso aqui estudado, a gente vê aqui a potência dos 4 casos, aqui ela vai sempre aumentando, aqui ela diminui porque ela usa uma parte para aquecimento. Mesmo assim, o rendimento do ciclo é o maior possível, ou seja, menos combustível, maior rendimento. Em resumo, são os 4 casos que a gente coloca aqui para a gente ter uma ideia, né, de que é necessário a gente fazer o aquecimento. Eu já tive várias pessoas que ficavam nessa dúvida, né, conversando comigo, mas realmente vale a pena aquecer o vapor? Sim, vale a pena aquecer o vapor. Eu coloquei aqui para finalizar um exemplo aqui de um ciclo Rankine, com uma turbina, um gerador e uma turbina com 4, na verdade seriam 4
4 turbinas. Uma turbina de estágio de alta pressão, uma turbina de estágio intermediário e 2 turbinas de baixa pressão. Todas elas utilizando o sistema de aquecimento com água e superaquecimento de vapor aqui, inclusive com superaquecimento do vapor intermediário. Isso melhora muito, isso vai aumentando cada vez mais a eficiência do meu ciclo, né? Na prática, a gente chega esse tipo de ciclo aí, ele chega aí beirando os 40% de eficiência. Isso é um ciclo real. Ciclo real. Então é isso aí, Ronaldo. Acho que o importante é comentar o seguinte, que a gente tem que tirar o máximo de energia do vapor para dentro da máquina, mas a gente tem que ter a humildade de saber que a maioria da energia que nós estamos colocando dentro do sistema vai ser rejeitada para o condensador. Isso não tem como. Isso é a termodinâmica que nos impede de conseguir aumentar o rendimento da máquina. Não é à toa que você falou de ciclo Carnot, né? Mas o Carnot que teve essa brilhante ideia, né? Isso em 1822, né? Ele que chegou à conclusão de que ele estudou as máquinas do Watt, que veio bem antes dele, e ele chegou à conclusão que naquela época a Inglaterra estava na frente da França porque eles usavam condensador. Olha só. E a França usava o vapor direto jogando para a atmosfera. E aí ele teve essa grande sacada. Ele falou, poxa, é a diferença de temperatura que faz a máquina funcionar. Quanto mais baixa a temperatura da fonte fria, né? Mais eficiência eu vou ter, né? Mas acontece que a temperatura mais baixa de eficiência é o 0 Kelvin, né? Então é impossível da gente chegar nisso, né? Então nunca nós vamos ter uma eficiência de máquina que a gente quer. Sim. Então, na verdade, a gente vai ter que, ir subindo cada vez mais a temperatura, né? E aí a gente cai num outro ponto, né? Exatamente isso. Eu tô para soltar, né? Para liberar aí um conteúdo falando um pouquinho mais sobre isso aí, de algumas coisas que estão sendo testadas aí, né? Mundo afora, né? Principalmente aqui a gente não tem, infelizmente. Obviamente que tem grandes plantas térmicas aqui, mas essas chamadas, né, turbina ultra, super críticas e coisa e tal, a gente está testando aí. Por exemplo, porque na verdade para melhorar a eficiência, um dos caminhos é exatamente esse, né? Você tem são duas portas, né? A entrada e a saída. Então se a gente consegue aumentar a temperatura e a pressão da entrada, a gente consegue também melhorar, mas aí incorre em outros problemas. A tecnologia, tudo mais. E aí a gente está experimentando aí, né? Não vou nem dar spoiler, mas algumas pressões e temperaturas aí bastante interessantes, né? Para quem talvez aí não tenha tanto conhecimento, né? Números aí, noção de grandeza, acima de 200 bar, por exemplo, de pressão, né? Temperatura acima de 700 graus, né? Então, é um mundo mesmo que a gente está aí sempre testando novas tecnologias, né? Mas se deparando com as limitações e aos pouquinhos a gente vai avançando, né? Vamos ver quanto que vai essas eficiências aí, né? Isso aí é o caminho que o ciclo Rankine convencional tem que seguir, né? Tem que aumentar a temperatura, senão ele por si só não vai ser rentável. Ainda mais com essa pegada de baixo carbono, né, a gente tem que aumentar cada vez mais a eficiência desse ciclo, né? E aí aumentar a eficiência do ciclo é aumentar a temperatura. Exatamente. Né? Bom, você quer fazer mais alguma finalização, algum comentário, Eric? Não, é isso aí, cara. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, o que eu puder ajudar aí. Bom, pessoal, quem puder aí deixar nos comentários aqui o que achou, né? As dúvidas que surgirão, a gente depois pretende fazer alguma coisa aí de restabelecer o assunto de novo, né? Atuar em cima da dúvida dos senhores, mas muito interessante, Eric. Agradeço aí de novo enormemente aí, né? A sua disponibilidade, todo o seu trabalho, aí, o empenho para poder compartilhar isso aí com a gente. Agradecer de novo aí a aula, né? É muito bom ter pessoas assim dispostas a compartilhar com embasamento. E você que está assistindo aí, deixa um comentário, deixa um like aí para ajudar a gente. Ajuda a compartilhar o vídeo também, para chegar em mais pessoas. E é isso aí. Até a próxima, então. Obrigado, viu, Eric, da participação. E tá sempre disponível aqui, a chave aí do canal tá com você. O dia que você quiser compartilhar coisas novas aí, experiências, alguma coisa aí relevante ou curiosidade, experiência, tá sempre à disposição. Legal? Beleza, vamos falar depois aí de outros assuntos aí. Eu acho que é interessante a gente falar do outro lado desse ciclo aí, que a gente está falando de entregar calor para o condensador, mas o condensador tem que entregar calor para o sistema de água de resfriamento, né? Eu acho que é outro ponto importante aí. Isso aí é uma coisa que pega muito para um ciclo elétrico. Exatamente, eu tenho certeza que o pessoal vai querer ouvir mais sobre isso, né? Lembrando aí que vai ter aqui na descrição o PDF para vocês baixarem o arquivo, tá? Que aí tem todas essas análises aí. E é isso aí, então muito obrigado e até a próxima. Valeu, eu que agradeço. E aí, gostou do vídeo? É gostoso aprender com quem entende da coisa, né? Se você chegou até aqui, considere-se um guerreiro. Esse aqui é o típico conteúdo raiz
para poucos, eu tenho certeza que poucos chegaram até aqui. Se você chegou, deixa aqui nos comentários, assisti até o final. Eu agradeço a sua atenção até aqui, a sua paciência, a sua audiência, a sua companhia. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!